Sejam todos e todas, muito bem-vindos a essa live. Essa live super especial que eu vou receber aqui a Loreta Farisco, que ela vem falar de um assunto muito interessante, muito legal, que é sobre produtividade feminina. Vou aguardar a Loreta entrar aqui. Já vai, para quem estiver aqui ao vivo, chama as pessoas que você sente que vai tocar, que precisa desse conteúdo aqui. Serão todos muito bem-vindos também. Agradecendo a Loreta que entrou. Vamos lá, vou mandar um convite aqui para a Loreta. Sejam bem-vindos nessa terça-feira. Esse tema que é incrível. Para quem estiver assistindo a gravação também, sejam todos bem-vindos. Vamos lá. Loreta. Respirando. Bom dia, Jaque, tudo bem? Maravilhosa! Bem, como é que você tá? Muito bem! Bom, Primeiramente, estou muito feliz de te receber aqui. Você tocou num lugar muito importante para mim na semana passada. Quando eu olhei, eu falei assim, gente, é isso, assim, essa essência, a gente vai falar sobre isso lá no final, mas eu já queria começar falando sobre isso, sobre como, em um momento que eu estava vivendo, você veio e é muito comum, mais comum do que a gente imagina que essas mensagens cheguem. E o mais legal é quando a mensagem vem do mensageiro mais alinhado com aquela mensagem e que veio através de você. Não só dessa vez, mas de outras vezes também. Então eu queria muito te dar as boas-vindas aqui. Vou agradecer novamente as pessoas que vão assistir ao vivo, quem está assistindo a gravação também. Quem está assistindo a gravação, fica até o final. Depois encaminhe para as pessoas, porque assistir a gravação é sempre tão poderoso quanto estar aqui ao vivo. Então, já quero também te dar as boas-vindas aqui. E eu quero falar só um pouquinho antes de passar para você. Só quero me claro. apresentar aqui para as pessoas que estão, né, que seguem a Loreta. Eu sou a Jaque. Eu vou trazer a minha história alinhada com o momento que nós nos conhecemos, né, Loreta? Eu fui funcionária pública durante 17 anos. E desses 17 eu fui da área financeira. Então, sempre muito racional, números, a pessoa que é o 8 e o 80, eu quero entender, eu quero saber. Depois de um longo período, eu senti que eu precisava fazer transição de carreira. E a minha primeira transição foi dentro do serviço público ainda, do financeiro para recursos humanos, que estava muito mais alinhado. E depois eu saio do serviço público para poder me dedicar exclusivamente às ferramentas energéticas, né, as ferramentas que eu trabalho, e a esse conteúdo. E a Loreta, ela sempre esteve ali. Nós fizemos um curso de Theta Healing, não na mesma turma, mas no mesmo instituto, e de alguma forma eu me conectei com ela. Só que eu me conectava com a Loreta, eu falava assim, ela tem alguma coisa para mim, mas não é isso. E ela trazendo o conteúdo, eu falava, nossa, muito rico, mas eu ainda não era aquele momento da conexão em si. E isso aconteceu quando, em um momento, ela mudou totalmente do que ela estava falando e ela falou uma palavra, que essa palavra a gente vai falar mais lá na frente, lá no final, eu falei, sim, isso aqui, esse caminho aqui é para mim. E aí foi quando eu me conectei e fiz uma formação com a Loreta como instrutora e foi maravilhoso e é maravilhoso até hoje quando eu aplico essa ferramenta em outras pessoas. Então quero muito te agradecer por você ter sido esse canal e também te agradecer por esse novo movimento que você está fazendo, porque eu tenho certeza que vai beneficiar muitas mulheres que precisam disso nesse momento. Então, seja muito bem-vinda. Eu queria que você falasse um pouco sobre você. Obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada mesmo. Na verdade, já que a minha história não é muito diferente da sua, né? Eu também sou a pessoa que trabalhou 20 anos no mundo corporativo, né? Nunca imaginei que estaria aqui um dia fazendo uma live falando sobre feminino, né? É algo que seria inconcebível para a Loreta de 10 anos atrás, né? Então, essa jornada também é a minha, também foi a minha, né? E talvez a de muitas outras mulheres, né? E o que acontece é que você falou sobre o mensageiro.
E eu acho que nós, né, que estamos nesse lugar de terapeutas, de cuidar do outro, né, a gente tem que se colocar nesse lugar de ser o melhor mensageiro, né? E essa sempre é a minha melhor proposta. Essa sempre antes de entrar aqui para essa live, o meu pedido é sempre esse: que eu fale as melhores palavras, que eu fale algo que realmente toque as pessoas, né? Que realmente conecte com as pessoas. E essa sempre é a minha pedida, né? Então, talvez até essa mudança recente que eu estou fazendo agora, né, de reposicionamento, também esteja alinhada com isso. Talvez neste momento eu vou ser uma melhor mensageira falando com mulheres, né, sobre aceitação, sobre autoaceitação, sobre mulheres que se julgam demais, né, e como mudar isso no nosso dia a dia. Muito legal, Loreta. E é tão interessante, né, você falando de mulher. Eu sempre tive muita dificuldade para me conectar com mulheres. Como eu era sempre do mundo, a área financeira sempre muitos homens, muito masculino presente. E de alguma forma, hoje observando, eu me colocava no lugar e falava assim, eu olhava para um homem e falava, eu preciso fazer o que ele faz. Sim. Só que o tema de hoje, como produtividade feminina, o movimento de uma mulher dentro de pode ser na área financeira, é diferente de um movimento de um homem. Porque tem energias, eu queria que você falasse um pouquinho, porque assim, todos os homens têm energia feminina também. Então, o quanto esse equilíbrio dessas polaridades de feminino e masculino é importante quando a gente fala de trabalho mesmo, seja no mundo corporativo, Sim. seja com as terapias, né? E eu queria que você trouxesse um pouquinho aqui para nós. O que eu entendo hoje, né? Eu acho que a gente, eu falo que eu tenho até um certo ranço quando as pessoas fazem discursos do patriarcado, não sei o quê. Primeiro que eu defendo que sim, nós temos as duas energias dentro da gente, né? Isso é muito falado hoje em dia. Mas mais do que isso, eu defendo que existe um universo justo. Existe um universo, um Deus, o nome que a gente quiser dar aqui, em que ele é justo. Então, se hoje as mulheres são subjugadas, se as mulheres hoje não têm as mesmas oportunidades, que é um fato, é realidade, alguma coisa a gente aprontou. Eu costumo brincar dessa forma. Em algum lugar, em algum espaço desse mundão, alguma coisa a gente aprontou para estar passando essa experiência. Então, eu acho que ali a gente já tira o papel de vítima. Nós não somos vítimas, nós somos co-criadoras. Nós somos mulheres que escolhem os seus destinos, tá? E aí, o que muda também dentro desse discurso, que eu entendo, né, para mim? Uma coisa é você ter a capacidade de fazer algo. Outra coisa é o quanto de esforço, o quanto de falta de fluidez tem nesse espaço. Então, por exemplo, não existe nenhuma profissão, não existe nenhum trabalho que uma mulher não possa fazer. Não existe. O trabalho mais braçal que for, o trabalho mais pesado que for, uma mulher pode fazer. Mas, provavelmente, dependendo do trabalho, ela está fazendo mais esforço do que um homem faria. Exatamente porque existe uma energia feminina dentro da gente, uma energia masculina, e mulheres têm mais energia em equilíbrio, mulheres têm mais energia feminina do que masculina, e o inverso é verdadeiro, né? Então, não é uma questão de falta de habilidade, é uma questão de ir contra o fluxo natural. É diferente a posição. E aí, o que a gente vê acontecendo hoje em dia, né? Mulheres que estão no mundo corporativo ou estão em lugares de muito fronte, de muita guerra, de muito embate. E elas acabam levando isso para a vida toda. Então, elas não têm um lugar na vida delas, na rotina delas, em que elas são mulheres. E aí, o que eu quero dizer aqui em ser mulher? Não é se arrumar nem nada disso, mas o feminino, ele aguarda. Ele segue o fluxo. Ele tem ciclos. Quer você goste, quer não. Mulheres têm ciclos. Isso é um fato, isso é uma realidade. Então, não adianta
não seguir esse fluxo, eles acontecem dentro da gente. Já o masculino, ele é mais linear, ele vai, ele tem pouca influência de alteração de humor, e ele tem essa energia de, assim, se precisar ir para o embate, ele vai. É natural dele, não é pesado estar no front. Entende? Então, o meu olhar hoje sobre o feminino e masculino é este, assim, você pode tudo, mas te convém? Até porque uma mulher com muita energia feminina, ela é uma ameba, porque ela não faz nada. Ela quer esperar tudo vindo do colo, é aquela mulher hipersensível, é aquela mulher que não consegue agir. É uma mulher que, por exemplo, se ela se torna terapeuta, né? Por muito tempo eu trabalhei com terapeutas. Então, o que acontece? Mulheres, terapeutas com muita energia feminina, elas não têm força para fazer uma live, como hoje. Elas não têm força para fazer uma divulgação. Elas não têm essa força. Isso você tem que trazer a energia masculina para cá. Tem que trazer essa energia masculina para cá. Porque é ela que faz. Agora, foi interessante que dentro de tudo que eu mudei, né, nesses períodos todos, a brincadeira entre minhas amigas foi que eu deixei de ser a guerreira para virar a donzela, né? Que eu virei uma donzela. E aí, outro dia, eu estava num evento com uma amiga e ela fez a seguinte pergunta para mim. Ela falou assim, Loreta, você é uma mulher de fogo, né? Se percebe que você é uma mulher de fogo, você fala, você se expressa, é uma energia de fogo. Se acontece uma invasão no lugar onde você está, o que você faz? Você vai para a guerra junto com os homens ou você se esconde junto com as mulheres e as crianças? Você vai para a segurança. E já que, quando ela falou isso, a visão foi tão clara, eu falei, eu me escondo junto com as crianças, mas eu vou organizando tudo. Eu vou gerenciando tudo. Então, percebe? Da minha... Eu levei muito tempo para entender isso. Que esse lugar de guerreira não me cabe, mas não quer dizer, eu tenho uma habilidade de organizar, de gerenciar muito fácil. É muito leve para mim organizar e gerenciar. Então não quer dizer que eu vou ser aquela mulher que vai se esconder debaixo da cama. Né? E a produtividade, né, levando um pouquinho aqui pra gente, né? Eu fiquei pensando assim, o quanto, né? Só para fazer um parênteses aqui, que eu só vim entender isso do ano passado para cá, que é o seguinte, eu fiquei quase 15 anos sem menstruar. Eu tomava pílula, eu fiz de tudo para não menstruar. E sem perceber, foram-se 15 anos nesse ciclo. E eu percebi o seguinte, que eu fiz isso porque como eu estava no mundo corporativo, exigiam de mim que eu fosse mais linear nas minhas emoções. E eu não sou essa pessoa. Eu não sou. Então, não menstruar, interromper a minha ovulação, que é isso que o anticoncepcional faz, ele me deixa mais linear. Então, foi um escudo. Foi uma forma de me deixar mais linear. Para eu aguentar a minha vida no mundo corporativo. Percebe? Então, ou seja, por que eu acho importante trazer isso? Porque quem estiver vendo a gente pode não ser terapeuta, pode ser essa mulher que está na CLT. Então, como que ela vai ser produtiva, já que ela é cobrada o mês inteiro de forma linear, sendo que ela tem tantas oscilações hormonais dentro dela? E aqui é onde eu chego na autoaceitação. É entender que mulheres se cobram demais. Tanto que hoje o meu discurso é terapia e espiritualidade para mulheres que se julgam demais. Então, é hora de se acolher. Porque todo mundo faz o que dá conta de fazer. Todo mundo gostaria de ser melhor. Todo mundo gostaria de ter um resultado melhor do que já tem. Mas o que você dá conta de fazer hoje? A gente precisa trocar as perguntas. O que a gente dá conta de fazer hoje? E acolher. Ontem, por exemplo, a minha meta é postar 3 vezes por dia no Instagram. Ontem eu fiquei falando com pessoas, fiquei preparando uma aula, não dei conta. Fiz só um post. É o que eu dei conta. E aceitar.
Porque é isso que a gente deu conta e esse é o nosso melhor. Uhum. E Faz o que é para você sentido? também. Hoje nós temos muitos estímulos, várias pessoas falando o que funciona para ela. E o quanto nós precisamos pegar aquilo e trazer somente o que funciona, o que faz sentido para nós. Para a gente também não ter um acúmulo, né, de tantas informações e o quanto essa informação vai ser válida ou aplicável ou não para você. Como mulher, igual você trouxe a questão dos ciclos, que eu acho que é o mais incrível, assim, que mais me ajudou nos últimos tempos, Sim. foi trazer esse ciclo e perceber que lá atrás eu não me permitia ter TPM, por exemplo. Então eu já sabia que Sim. ia ter TPM, eu já fazia toda uma manobra para não sentir, porque eu não podia parar. Porque eu tinha lá, de repente, que fazer uns pagamentos, de ter que lidar de um ambiente totalmente de homens, com vários homens ali, várias energias masculinas, eu não podia sentir algumas coisas, eu precisava estar ali neutra. E o quanto eu fui me maquiando e me trazendo esse escudo que foi o que você trouxe, né? Então, de repente, você usou o anticoncepcional, né, para justamente esse escudo. Eu usei outros escudos para que isso acontecesse. O quanto hoje eu sinto muito mais forte a TPM, por exemplo. Mas eu já consigo perceber e saber que naquele dia, naquele momento do meu ciclo, eu não posso marcar grandes coisas, não posso fazer grandes movimentos, porque senão eu não estarei plena ali naquele momento, né? Então, isso eu acho que é algo bem importante também da gente trazer, né, Loreta, e dessa Sim. questão que, independente da área, né, aqui na Estrada do Ser, eu falo muito sobre esse lugar, é como você vai contribuir, é como você está contribuindo com o mundo, é o seu trabalho, seja como terapeuta, seja como funcionário público, seja como CLT, e seja tudo aquilo que você já passou, então não há uma escolha, e agora, igual quando eu fui sair do serviço público, muitas pessoas falam assim, eu quero fazer o que você fez, mas nem tudo que eu fiz serve para as outras pessoas, Sim. porque era o meu movimento, né? E o quanto observar, porque o feminino ele traz muito, e eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa parte, dessa observação, o quanto nós estamos muito na ação, 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 e qual é o momento de parar e se observar e falar como você sente, como você vê esse movimento. É engraçado, porque eu tava me arrumando pra live e pensei muito em você por causa disso, né? A Jaque é muito engraçada. Ela nunca, por exemplo, quando ela vai fechar um curso, alguma coisa, ela nunca fecha na hora. É muito engraçado. Você pode usar o argumento de venda que você quiser. Ela tem esse lugar de sentir, depois eu volto com você, né? Eu achei isso, eu tava lembrando disso agora, tava maquiando pra vir pra live e eu lembrei disso. Falei, muito engraçado. A Jaque faz isso muito bem, né? Eu acho o seguinte, Jaque, primeira coisa, o movimento feminino, ele é esse esperar, ele é esse acolher, ele é muitas vezes, às vezes a melhor coisa que você pode fazer no dia é literalmente deitar na cama e assistir seu filme preferido, né? Só que, como essa sociedade, a gente valoriza os resultados, é como se isso não fosse valorizado, é como se isso não valesse nada, e vale muito, e vale muito. Então, o meu convite, na verdade, que é algo assim que para mim mudou demais. Primeiro, aprender a conversar com o teu útero. Parece papo de maluco, mas botar a mão no seu útero e meditar, acredita em mim, você vai ter respostas incríveis. A segunda coisa que eu entendo, né, que eu acho que dá para compartilhar aqui, é que você não precisa ser terapeuta para sentir a energia. Né? E o que eu falo que é o sentir a energia? Todo mundo sente. É aquele negócio de, nossa, olhei pra cara de fulano, mas meu santo não bateu. É isso, né? Ou então, tô fazendo esse trabalho aqui e, cara, tem algo de esquisito. É isso, né? Isso é energia. Nossa, tá tudo fluindo muito bem. Que bom. É isso. É isso. Sentir a energia, se conectar com o todo, é este movimento. Não tem segredo. Todo o resto são técnicas que te ajudam a fazer isso, mas essa capacidade todo mundo tem. E aí o que eu entendo você vai seguir essa energia. Então, você um dia que tudo tá muito bagunçado,
Faço o mínimo. Faço o mínimo. É o dia de não se cobrar, é o dia de fazer o mínimo para que as coisas não parem. E depois, no dia seguinte, é outro dia. É o dia de não ter que se forçar a fazer uma atividade física. É o dia que os doces estão liberados, sabe? O filminho, o Netflix está liberado, né? Ao mesmo tempo que depois que esses dias passam, você vai sentir muito mais agitação, né? Então bota essa energia para fora, né? Aproveita e canaliza naquilo que você precisa dar resultado, aquilo que você precisa fazer. E principalmente, Jaque, que é a tecla que agora eu venho batendo, que é a autoaceitação. Eu estava há uns 2 meses numa palestra com uma pessoa e ela falou, estava falando sobre dinheiro e tal, e ela falou assim, quero que vocês coloquem uma meta assim, assim, assado, papapá. E ela falou assim, vocês vão se dar um presente se vocês baterem essa meta. Pode colocar aí o presente. E aí depois ela virou e falou assim, e se vocês não baterem, vocês vão ter que fazer um castigo. E tá, né? Tomei um susto, mas tá. E aí depois ela falou assim, gente, olha só. Ninguém questionou que eu falei de um castigo. Você já se castiga. Se você não bateu a meta, já é o castigo. Ninguém sequer se questionou. Então percebe como a gente está acostumado, né? Se não deu certo, a se punir. E a verdade é que a gente sempre pode mais. Então se for assim, a gente vai se punir sempre. A gente não comemora o trajeto, a gente não comemora o caminho, a jornada, né? E eu entendo dessa forma, então, assim, os ciclos é aproveitar de acordo com a sua melhor energia, né? Então, hoje em dia, eu acho assim também, quando a gente parece papo de maluco, mas eu juro por Deus, gente, que aconteceu comigo. Se eu visse isso há 5 anos atrás, eu ia falar, maluco, frescurite. A partir do momento que eu fiz as pazes com o meu ciclo, TPM melhorou. Eu sempre menstruei pouco, hoje eu menstruo mais, mas eu tenho pouca cólica. Eu tenho pouco dos incômodos, entende? Porque eu parei de ir contra a minha natureza. Então, é um convite, né, que a gente tem que fazer aqui, aceitar a sua própria natureza e usá-la a seu favor. E usá-la a seu favor. Né? Por exemplo, quando a gente está menstruada, outro dia eu vi uma entrevista de uma moça que ela falou o seguinte, fizeram a gente acreditar, não sei se vocês já ouviram falar disso, mas antigamente, bem antigamente mesmo, né? As mulheres menstruavam todas juntas, na lua nova. Porque não tinha interferência como a gente tem hoje de luz, de hora de sono, de alimentação, da rotina. Então elas iam para uma tenda. E naquela tenda elas ficavam lá enquanto menstruavam. Era uma tenda só de mulheres. Só que ali parece que meio que a gente acreditou que ali era um lugar de reclusão. Mas na verdade lá elas tinham excelentes ideias. Porque a gente consegue, quando a gente está menstruada, a gente consegue tomar decisões melhores. A gente está mais conectada e a gente consegue. Não é hora de implementar ainda. Percebe a diferença? Mas é hora de tomar decisões, principalmente. Decisões de, olha, não quero mais esse tipo de coisa. Decisões de, nossa, agora chegou a hora de eu fazer esse movimento. Agora para depois que essa menstruação vai embora, a gente tem muita força de ação. Aí sim, a gente senta e dá vida. Aí sim, a gente pega essa energia masculina e dá vida para esse projeto, para essa decisão. Sabe? Então, é esse tipo de olhar que eu entendo que, independente do que você faça, de como seja o seu trabalho, é possível de implementar no seu dia a dia. Né? Muito legal. É muito interessante, né, essa forma como você trouxe e trazendo esse link, né, de histórias que curam. Porque, assim, eu percebo muito, às vezes eu tô travada em algum movimento, eu vou assistir um filme.
E aquilo já É. frustrava, né? Então, às vezes, você trouxe a questão de um para um dia. Às vezes, não é um dia, às vezes você precisa de 30 minutos. Para um pouquinho, um pouco, vai lá. Eu trabalho muito com cristais, pega um cristal, vai lá, respira um pouco, para um pouquinho, que você já vai, às vezes dormir, coloca lá, deita um pouquinho, 15 minutos, coloca um celular e pausa. Faz toda a diferença, né? A Loreta falou sobre isso. Gente, não tem quem faça, falar, olha, pode fazer a maior propaganda, porque na internet, né, não, pode fazer a melhor propaganda da vida, tá ali na minha cara, e eu falo, agora não, não tá na hora. Sempre foi assim? Não foi. Porque lá atrás, as pessoas que vinham e eu, é pra mim. Nem tudo é pra mim. E hoje eu consigo perceber isso, né? E o autoconhecimento traz muito disso. E principalmente quando. E eu sempre fui do autoconhecimento racional, do entender, porque para mim é importante. Hoje eu estudo muito, eu trabalho muito essa parte intelectual, mas eu trouxe esse paralelo do sentir que é tão feminino, que é tão de estar aqui, de perceber, falar, isso é para mim, isso não é. E tá tudo bem se a gente não consegue perceber ainda. Mas nós temos pessoas, e é o que a Loreta vai falar um pouquinho mais pra frente, nós temos pessoas que podem nos direcionar, né? Então, queria só pra gente já, depois, já levar para um caminho aqui que falar sobre uma vivência que você está preparando, que está sendo mega especial, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Kunda Healing, que foi quando eu me conectei com você e num movimento que você fez no final do ano passado, e eu falei, é isso, né? Eu tava com questões assim, com relação ao meu marido, que eu falei assim, gente, não é possível. E eu falei, é esse o caminho. Eu não fazia ideia do que ia acontecer se eu soubesse o que era a formação do Kundalini, eu nem teria ido, porque racionalmente não é algo que eu faria naquele momento. Mas eu senti que aquele era um movimento. E aí eu cheguei com a Loreta e ela, nessa formação de Kundalini, eu queria falar que você falasse um pouquinho sobre a formação, ou Sim. sobre, né, como a formação chegou para você, para a gente poder seguir aqui. Mais do que a formação do Kunda, não tem como eu não falar de Maria Madalena, né? Assim, não tem como. Então é engraçado porque quando saiu o filme de Maria Madalena, eu tava no mundo corporativo ainda, e eu lembro que eu fiquei doida pra assistir o filme, né? E nesse lugar de sentir, quando eu fiz minha transição de carreira, eu fui me revirando do avesso, porque eu me sentia muito bloqueada, né? Muito cheia de crenças, muito cheia de medos para empreender, para fazer só para você ter uma ideia, já que eu lembro que eu fiz uma planilha que era a planilha do caos. Hoje eu chamo ela da planilha do caos. Porque eu peguei o dinheiro que eu tinha em rescisão e eu fui fazendo uma conta, assim, sabe? Tipo, e eu fui criando assim. Se chegar nesse nível, venda seu carro. Se chegar nesse nível, volte a procurar emprego. Sabe assim? A própria planilha do caos, né? E eu precisei me trabalhar muito. E ali eu entendi que ser terapeuta precisava antes liberar muitas coisas dentro de mim, né? E em um dado momento, eles falaram assim pra mim, tá na hora de você olhar para os seus medos de ter um relacionamento. E foi muito profundo isso também. Eu fiz isso por quase um ano, né? E nessa veio, você precisa se conectar agora com os mestres ascensionados. E me levou até a Gabi. E eu sabia que eu tinha que fazer, na época ela dava só o curso de multi. E eu fui fazer o curso de multi com ela. E nessa época ela estava canalizando algo que ninguém sabia o que era. E como bônus, ela deu uma sessão do que viria a ser o Kunda Healing. E é engraçado, que eu nem sei se você sabe dessa parte. Nessa sessão, ela chamou um monte de gente e quando acabou, ela falou assim, Loreta, queria te ouvir, porque eu te via lá o tempo todo. Enfim, aconteceu. E logo depois ela começou a trazer o Kunda Healing. Mas ela começou falando muito de Maria Madalena e eu fiquei apaixonada por aquilo. Eu fiquei apaixonada por Maria Madalena. Assim, apaixonada, né? Eu lembro que tinha pessoas que falavam assim, depois de um tempo as pessoas falavam assim pra mim, meu Deus, Loreta, você fez mais campanha pra Gabi do que pra você mesmo, né? Só pra você ter uma ideia, eu sempre conto essa história, no curso de um ano, que foi comemorativo, a Gabi deixou ir várias pessoas, né? Deixou todo mundo refazer o curso. Tinham 38 pessoas, 8
estavam lá e falaram que fizeram o curso porque viram um vídeo meu, me ouviram falando disso, né? E eu lembro que eu tomei um susto, que eram pessoas que eu nem conhecia, eu nem fazia ideia que tinham ido lá por minha causa. Então, o Kunda, ele para mim, o Kunda é muito ligado com Maria Madalena. É muito difícil para mim falar do Kunda sem levar Maria Madalena junto, né? Mas para mim é uma técnica, é a técnica que a gente consegue mais se empoderar, né? Ele traz a força de ação. É assim, é aquele momento quando você tá meio borocochosinho, como a gente trabalha com a energia do movimento, com a energia da ação, a gente consegue trazer esse ânimo de volta, né? É uma ativação da Kundalini. A ativação da Kundalini é essa energia de ação, é essa energia do fazer. Então, por exemplo, nós aqui falando, nós estamos aqui ativando a nossa Kundalini, ela está aqui em ação, né? Ela é também, eu tenho que falar com código que o Instagram pode bloquear. É a energia. Porque não está ligado somente ao movimento, ela está ligada ao movimento. E é um movimento de criação. E não vem só através do... Entende? Vem nas ações. Vem em botar essa energia para fora. Então, o Kunda, para mim, ele é essa energia forte de Maria Madalena. Assim, para mim é muito, muito forte, né? E te traz empoderamento. Até porque uma mensagem importante de Maria Madalena é o seguinte. Nós somos humanas e divinas. Não é metade humana e metade divina. Nós somos um ser completo humano, um ser completo divino. E os dois juntos a gente se torna completo. Então, quando a gente se vê como humana, é onde a gente se aceita. É onde a gente se aceita. Uma vez eu vi, uma pessoa falou isso pra mim, eu nunca esqueci. Quando Deus fez a gente, Deus, o universo, a fonte criadora, o nome que a gente quiser dar aqui, quando ela fez a gente imperfeito. Então, nem a fonte espera da gente a perfeição. Então, a gente, quando aceita essa humanidade, a gente começa a parar de se cobrar. A gente começa a ter uma vida mais fluida. Porque a gente começa a entender que hoje nós somos o melhor que a gente pode ser. Então, o Kunda, e principalmente Maria Madalena, eu sou muito Caxias com ela, traz esse convite, né? De olhar para o todo e falar, olha, tá aqui, deu certo. Sim, essa foi uma frase que eu guardei ali, né? Nós somos 100% humanos e 100% divinos, eu sempre olho ali, né? E você trouxe muito bem a Gabi, né? Que canalizou com o Healing, né? E uma mulher forte, poderosa. E eu também tenho uma referência muito importante, que é a Paula Ranova, que trouxe o método cardinal, que é com cristais, e como os movimentos eles se conectam, né? Então, um cristal que está muito alinhado, atrelado com a Maria Madalena, é o jaspe vermelho, que atua no nosso chakra raiz, na nossa base, no quanto é importante esse encontro ali na base, né, da nossa coluna, nesse início. Um ponto de energia tão importante, né? E o quanto nós estamos falando de produtividade feminina, o quanto nós podemos, como mulheres, cada uma trazer a sua forma. Cada uma trazer, igual você falou assim, poxa, eu lá atrás, aquilo internalizou tanto em você que você vendia para a Gabi. E tá tudo bem isso. Sim. E agora você está trazendo, naquele momento onde você estava se preparando para o seu movimento, que é o movimento que você está fazendo agora, vem a Loreta nesse momento, com tudo isso que você vivenciou, com tudo isso que você veio trazendo para nós, né, ao longo dessa live, você trouxe de uma forma sucinta. Eu tenho certeza que tem várias histórias ali que poderiam vir aqui e que as pessoas que te seguem com certeza vão conseguir ter, né? Então, quem tá aqui me segue, não segue a Loreta ainda, segue o perfil dela, ela vai trazer mais, né? Ela sempre traz essa energia. E eu queria muito que você trouxesse aqui para as pessoas que estão presentes qual é o movimento da Loreta agora ligada a Maria Madalena, a essa força feminina tão poderosa que inconsciente, mesmo no inconsciente coletivo, nós temos essa energia dentro de nós. E você traga um pouquinho para nós agora, Loreta. Claro.
Na verdade, tem coisas que eu não sei explicar. Talvez esse também seja o lado feminino, né? Nem tudo a gente consegue explicar. Eu só sei que as pessoas se sentem atraídos quando eu falo de Maria Madalena, né? Quando eu levo essa energia para as pessoas. Porque para mim, Maria Madalena é uma energia, né? E seu exemplo está aqui como forma de aceitação e tudo mais, né? Então, o que que eu criei, né? A gente começa amanhã, quarta-feira. Eu criei uma vivência mais completa para a gente se conectar com Maria Madalena, tá? Todas as minhas vivências, elas sempre têm uma parte teórica e uma parte de atendimento, né? Então, o que que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar as forças ancestrais, né? Essas mães ancestrais e vai se conectar com elas. A gente vai falar de feminino e masculino. A gente vai falar de feminino antigo. Por que eu tô trazendo feminino antigo? Só fazendo um parênteses aqui, né, Jaque? Que é uma coisa que eu juro que até eu tinha esquecido, né? Houve um tempo antes de Jesus que as mulheres eram as deusas, né? Em que as mulheres eram valorizadas. E a gente esqueceu disso, né? Então, trazer um pouco desse olhar de como as mulheres eram valorizadas, as deusas eram valorizadas, né? Trazer sobre o feminino e masculino, falar sobre humanidade, inclusive a primeira aula é sobre humanidade e espiritualidade no dia a dia, o poder uterino, os papéis, as facetas de Maria Madalena e a união sagrada com Yeshua, né? Então, para mim, isso tudo está sendo o primeiro curso, porque para mim, primeira vivência, né? Não dá para falar que é só um curso, porque a gente vai ter as vivências juntas, né? Ela é para a gente entrar nesse lugar de aceitação. Para a gente também, por exemplo, quando eu conecto com as forças ancestrais, com as mães ancestrais, é para ter prazer em viver essa vida humana. Sabe? É tirar dessa vida humana só aquela obrigação de boleto e emagrecimento, né? Então, é isso que eu trago o convite aqui para as mulheres, né? Primeiro que, assim, a turma ia ser noturna, mas pediram uma turma à tarde, então nós temos 2 horários agora, então as quartas-feiras, às 15 horas, ou as quartas-feiras, às 20 horas, as 2 turmas já estão confirmadas, né? Esse curso era para custar muito mais caro, né? Mas o primeiro valor foi R$ 222, que é o número de Madalena. Mas quem se inscrever até hoje, eu ia segurar só até ontem. Mas como a gente tinha live aqui hoje, já que eu achei justo segurar esse preço até hoje, às 8 horas da noite, para quem se interessar aqui, poder se inscrever e ter todo esse conhecimento, né? Todas essas histórias, essas conexões. Eu acho que mais do que histórias, são conexões, né, Jaque? Que a gente vai trazendo e vai se conectando, né? Para trazer, e assim, o grande intuito, acho que com essa jornada, é trazer mais flexibilidade para a nossa vida, mais aceitação, mais conexão para a nossa vida. Então, fica aqui o meu convite. Obrigada, Jaque, super obrigada por abrir esse espaço aqui, né? Eu estou realmente me reposicionando, eu estou mudando toda a minha forma de trabalho, para poder trazer essas novas mensagens, né? Para eu ser essa mensageira nesse momento. Muito incrível. Eu quero reforçar aqui para as pessoas que são da comunidade cardinal, do método cardinal, a Paula, ela é uma grande referência para mim como uma grande educadora da alma. Então, trazer esse conhecimento racional é muito importante. E ela sempre fala de algo que ela não só fala, gente, mas como eu vejo a aplicação disso. Tomar consciência é o primeiro passo. Quando eu tomo consciência, é importante. De repente, eu falo assim, olha, tomei consciência de que eu tenho esse bloqueio, porque de repente, né, eu trabalho com constelações, vou dar um exemplo aqui. Que eu tomei consciência porque eu observei que a minha mãe, de repente, tinha esse comportamento, minha avó, minhas bisavós. Então, eu tomei consciência. Só que tomar consciência só não resolve. O próximo passo, e a Paula sempre fala, é a aceitação. Então, o aceitar que a sua mãe foi como foi e você pode ser diferente, primeiro, para você, antes de ir para o próximo passo, você tem que aceitar que foi como tinha que ser. Essa aceitação. O trabalho que a Loreta faz, e por isso que me tocou tanto, ele vai trabalhar nessa camada de aceitação. Então, eu já tomei consciência e eu vou para a aceitação. E eu aceito aquilo que aconteceu e num próximo passo, eu faço diferente. Então, quando eu vou do tomar consciência para fazer diferente direto, sem o passo da aceitação,
nós vamos fazer exatamente igual. Se não há aceitação, não tem como você fazer diferente. Então, eu senti esse movimento da Loreta nessa camada de aceitação. E eu quero muito te agradecer, porque assim, minha agenda tá tão lotada à noite que eu falei assim, gente, à tarde é o momento que eu posso. E se a pessoa, Loreta, ainda assim não consegue fazer na quarta tarde, não consegue fazer à noite, vai ter gravação? Como que tá, Vai ter a Loreta? gravação, bem lembrado, vai ter a gravação com acesso por 1 ano, a gravação. Então, vai ficar ali e eu chamo as pessoas porque, enfim, né? Cada um tem as suas inseguranças e, para mim, essa vivência era só pro ano que vem, né? Mas Madá falou, é já, é agora. Então, eu tenho certeza que vão ter outras turmas, sim, mas não a esse valor. Isso, com certeza, não vai acontecer, né? Porque Só eu ainda queria que esse aqui... É, é, é. Mas, principalmente, eu queria, com esse valor, não vai acontecer. Então, fica aqui o convite, né, para vir para essa jornada. E, Jaque, como que a gente está de tempo? A gente tem tempo ainda? tem sim. Pode falar. Então, Tem tá mais, bom. mais uns Não, 5 minutinhos na aí. verdade, eu queria fazer se dá tempo de fazer se dá tempo de eu fazer um mini atendimento aqui, né? Para as pessoas poderem. Sempre. Não, dá sim. Ainda falta 19, 18 minutinhos ainda para Então, encerrar a tá live. bom. No Então automático. vamos Então, fazer, aí, ó. porque também as pessoas vão sentir como é, né? Exatamente. Vamos lá. Amo! Então vamos lá, fechem os olhos, respirem fundo. Quem puder, coloca os pés no chão, como uma forma de saudar a terra. Muito se fala sobre Deus, sobre o universo, sobre a centelha divina, mas é importante lembrar que existe a Terra, Mãe Gaia. Mãe Gaia é a nossa grande mãe Pachamama. Do seu quadril vai saindo raízes fortes, se conectam com essa grande mãe, que te conecta, te ampara, te abraça. E ela te lembra que você é um ser divino, que você habita nela. E habitar nela é dar vida a ela. É trazer força, é trazer movimento, experiência. Dentro do seu coração, uma centelha divina vai se conectando e se abrindo como luz, trazendo para você seu masculino sagrado, um masculino potente, mas que te permite a movimentação. Com essas duas energias, você adentra um espaço sagrado dentro de você. Para algumas vai ser um jardim, para outras uma floresta, uma cabana. Mas você vai ver uma penteadeira. À frente, você senta, Maria Madalena vem te receber. Ela senta do seu lado, te convida a se olhar naquele espelho. Mestre Sananda, Jesus e Yeshua se aproxima, coloca as mãos nos seus ombros, te pergunta olhando para o espelho: você não está cansada, filha? Cansada de tanto julgamento, cansada de tanta cobrança, cansada? Você chora.
Você chora, desaba. Enquanto isso, ele vai plasmando uma energia de limpeza para tirar esses fardos de cima dos seus ombros, para tirar essa dor, esse peso, essa sobrecarga de cima de você. Maria Madalena te levanta, mas Sananda dá um beijo na sua testa e se despede. Maria Madalena coloca a mão bem no seu útero. Quem quiser pode colocar a mão também. E a outra no seu coração. Ela te lembra que você é uma mulher. Mulheres são geradoras. Mulheres são as únicas que é o único caminho de chegar nesse mundo. É o único caminho de se conectar com a fonte. Ela começa a te ativar, te conectar, trazendo energia de volta para você, trazendo um amor, mas um amor que vem sem véu, sem ilusão, um amor real, porque você é uma mulher real, um amor sem a cobrança, um amor sem o descontrole. Ela coloca a mão no seu terceiro olho e abre esse canal para você ver além do que os seus olhos veem, dentro de você. E ela te convida a se olhar no espelho, mas dessa vez com um olhar de amor, olhar de conexão, o olhar de vida, de espaço. E esse bálsamo cai sobre todo o seu corpo, como vida, luz, esperança, conexão. Ela pede que a partir de agora você determine quem você é. Um ser de amor, um ser de luz, uma mulher. Longe de ser perfeita, mas que vê a beleza na sua imperfeição. Respira fundo. Enche o peito de ar. Maria Madalena te dá um abraço, enquanto ela protege todo o seu campo. Fica aí o tempo que precisar. A hora que estiver pronta, só abrir os olhos. Todo mundo bem? Como é que foi? Maravilhosa, como sempre. Tão bom ver Madá. Foi. Então, é isso, só gratidão, Lorena, não consigo nem falar.
Termina aí. Obrigada a você. A gente se fala depois, então, gente. Obrigada. Quem quiser mais informações, quiser me contar como foi essa meditação, só me chamar no direct, que eu vou ficar muito feliz de ouvir vocês, tá bom? Jaque, muito, muito, muito obrigada, meu amor. Gratidão, beijos. Beijo. Tchau, tchau.